Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia? Eu estou aqui, mais um dia que o Senhor me permitiu acordar e chegar aqui para trazer a mensagem, a palavra do Senhor para os nossos corações. Está feliz com Jesus? Então vamos lá meditar na palavra dele? Hoje a palavra se encontra em Eclesiastes 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremeram os guardas da casa e circunvaram os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos quando olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem, como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai e a sua casa é eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando-o, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e a escreveu com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dada pelo único pastor. E demais disto, filho meu, preste atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu quis ler essa palavra inteira para você entender o que realmente Deus quer falar contigo nesse dia. Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, de Provérbios, foi Salomão que escreveu. Salomão, ele foi o homem que... Ele pode dar o maior exemplo para mim e para você de fé, porque ele não pediu riqueza, ele pediu para Deus apenas sabedoria, e as demais coisas o Senhor acrescentou a ele, mas em primeiro lugar ele pediu a sabedoria que é para a gente entender os projetos de Deus, os propósitos de Deus, é para a gente ter sabedoria como lidar com o nosso problema, é para a gente ter sabedoria em tudo que a gente for fazer. Ele foi sábio. E aqui Salomão, ele já estava velho e ele estava dando os conselhos, né, diante da brevidade humana, que muitas das vezes a gente esquecemos do futuro, esquecemos do dia de amanhã, esquecemos que a velhice chega, esquecemos que tudo isso fica para trás, que nem diz a palavra do Senhor, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa, a palavra do Senhor se renova dia após dia. E aqui Eclesiastes fala para a gente se lembrar do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? É Jesus Cristo, é Deus, Ele que nos criou. Nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias. Qual que é esses maus dias? É os dias da nossa velhice, é o dia que nós não encontramos mais a saúde, é o dia que nós não encontramos mais a esperança. Aí vai ser tarde. Não, nós temos que buscar o Senhor enquanto tudo está bem, enquanto tudo vai bem. E na hora que a coisa apertar, não é para você abandonar o Senhor, não. É para continuar buscando mais, até mais do que você buscava quando estava tudo bem, quando estava na alegria, quando estava na bonança. Então aqui, essa palavra é muito forte, é um conselho muito lindo que Salomão nos deixou.
E antes que se quebre a candeia de prata, ele fala, né? E se despedace o copo de ouro. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como deu. Nós, eu e você, somos pó, somos pecadores, somos falhos, nós não somos nada, nós não valemos de nada. O Senhor nos criou, Ele nos amou, e para nós, para Deus, nós temos muito valor. Então nós somos do pó, nós viemos do pó, e no pó a gente vai voltar. Então assim, o nosso corpo, essa casca aqui, o físico, vai voltar para o pó. E o nosso espírito, que foi Deus que deu, vai voltar para Deus. Que o nosso espírito venha voltar realmente para Deus, né? E não para o outro caminho, e não para o mau caminho. Eu te convido nesse dia para você pedir sabedoria e entendimento e escutar a voz do Senhor, que hoje Ele te chama. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenham nele mais contentamento. O que é? Não tem mais alegria, não tem mais vigor, não tem mais força, não tenha mais vontade. Vamos buscar enquanto nós podemos se achar, porque logo o pó pode voltar à terra para você, para mim. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então que eu e você estejamos preparados para o nosso espírito voltar para Deus que o deu e o nosso corpo voltar para o pó da terra, que é de lá que veio. E ele fala mais, que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ele foi muito vivido. Ele viu, ele desfrutou dos manjares, dos prazeres dessa vida, e ele viu que nada se importava, que era tudo vaidade, que é somente a presença de Deus que não é vaidade, é somente a presença de Deus que é a nossa alegria, a nossa força e a nossa recompensa é Deus. Então não fique atrás de vaidade, porque tudo é vaidade. Nesse mundo já não tem mais nada a oferecer para mim e para você, apenas é a presença de Deus. E eu te convido nesse dia para você meditar nessa palavra, porque fala aqui, ó, que o pregador, ele procurou achar palavras agradáveis. E ele escreveu com retidão, e as palavras de verdade, foi Salomão que está falando. As palavras dos sábios são como aguilhões. Porque ele estava falando muito de sabedoria, sábio, porque ele era sábio. Entendeu? E ele fala aqui, mas filho meu, preste atenção. Não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. Nós temos que estudar sim, mas tudo que é demais, né, gera enfado. Mas o que nós não podemos deixar é de estudar a palavra de Deus, de meditar na voz do Senhor, daquilo que Ele quer falar comigo e contigo. E Ele fala que o fim é, então teme a Deus, que nesse dia você venha aprender a temer mais o Senhor e confiar nele, porque o fim está chegando, o fim está próximo e Jesus está voltando. E Ele vai voltar para buscar os escolhidos dele. Amém? Então assim, ó, e Deus, ele vai trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja mal, e até aquilo que está encoberto. O que o Senhor tem feito? Tem pedido para você fazer? Aonde estão as tuas mãos? O que tem nas suas mãos? A obra é grande? Você tem feito a obra? Você tem feito a vontade de Deus? Então ele te pergunta nesse dia se você tem feito, porque ele vai trazer a juízo a todos nós, a mim e a você. E se você tem um talento e não faça, se você tem uma obra para fazer e não faça, naquele dia o Senhor vai cobrar de você. Então lembra, busca de Deus, nos dias da tua mocidade, busca a presença dele enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde. Amém? Que essa palavra venha continuar falando em cada coração e que o Senhor venha te dar o vigor, a força e a sabedoria para você buscar e o entendimento da palavra dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta para trazer a palavra e a mensagem do dia para os nossos corações. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer e já está fazendo através dessa palavra. E então seja um canal de bênção na vida do seu irmão. Compartilha, se inscreve no canal e vamos levar o evangelho, vamos levar a palavra do Senhor, porque Deus, ele tem pressa. Jesus, ele tem pressa de mim, de você abrir a boca e falar. Amém? Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.